Olá, mais um Jornal do Vertente do Cinema no ar. Nessa edição, um dossiê sobre o filme O Último Azul, de Gabriel Mascaro, que depois de ser premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim desse ano, foi o filme de abertura do Festival de Cinema de Gramado. O filme chega aos cinemas amanhã, dia 28 de agosto. Essa mise-en-scène é toda azul, a minha camisa é toda azul e ainda tem um mimo que o filme me entregou, que é a baba azul do caramujo, vocês vão entender depois de assistir ao filme. Ele abre caminho e você consegue ver coisas que você não costuma ver. Então é cenográfico, mas eu vou tentar. Peraí. Vamos lá. Caramba, eu já estou vendo muitas coisas aqui. Pois é, você não precisa desse líquido azul, da baba azul, para poder conseguir ver todas as maestrias do filme do Gabriel Mascaro. Mas fique ligado, tem entrevista com o diretor, tem entrevista com a atriz, tem cenas da coletiva de imprensa. Então, assim, tá bem completinho. Também tem a apresentação da gala do filme. Então, assim, fique ligado e assista tudo nesse dossiê Último Azul. Boa noite, é uma alegria imensa poder lançar o filme no Brasil, pela primeira exibição, né? Depois de uma linda trajetória, assim, né, que nos emocionou e nos orgulhou muito poder trazer o Urso de Prata, né, do Festival de Berlim para o Brasil. A gente sabe que o Festival de Berlim já consagrou inúmeros filmes para a nossa cultura brasileira, né? O Central do Brasil, Tropa de Elite. Então é uma alegria imensa poder, né, colocar mais uma sementinha nessa história e exibir pela primeira vez ao lado dessa tropa aqui, queria agradecer e pedir um aplauso para sem esse filme, sem essas pessoas, esse filme existiria. Enfim, acho que a gente viveu um momento muito desafiador, né, no nosso país, um momento em que Ancine, em algum momento, né, queria esconder o cinema brasileiro, né, os cartazes foram retirados, né, da instituição e hoje, né, o Palácio da Alvorada abre as portas para ver o cinema brasileiro. Então acho que é um momento muito especial. Na verdade hoje é um dia de festa, né, é o dia do cinema brasileiro que está aqui, é o Gramado, né, nos recebendo, né, se vestindo de azul, né, para celebrar a diversidade do olhar, né, um Brasil que na verdade entendeu que é importante dar pluralidade de vozes, né, descentralizar os recursos, e a gente está colhendo algo que foi plantado 15 anos atrás, né. Esse filme não existiria, né, se não fosse esse olhar para a diversidade. Sou filho de professor de escola pública, então poder estar aqui depois de 20 anos que eu vim aqui com um curso universitário com esse filme aqui é muito especial para mim. Queria agradecer lindamente toda essa equipe, todos os parceiros, né, que vão colocar esse filme na tela do cinema. Veja, esse processo de tentar criar os personagens, não julgá-los, eu acho que é um exercício real, assim, eu acho que você é muito feliz quando provoca isso, porque de fato, nesse filme, mais do que outros, inclusive foi muito desafiador, né? A gente tende, enquanto sociedade, né, falando de cineasta, enquanto sociedade, né, a querer domesticar os corpos idosos, né, assim, né, mesmo a gente, assim, né, que se diz progressista, a gente quer nossa avó em casa tranquilos para não, né, não criar perreio. Isso é uma coisa muito, muito perigosa quando a gente começa a pensar, na verdade, porque é uma certa alienação desse corpo da sociedade, né? Então,
Nesse filme eu tive um desafio gigante, que foi na escritura do roteiro, que quando tinha os núcleos dos personagens, né, a família do personagem, né, o idoso, o neto, a mãe, ou seja, em algum lugar você não entrava no personagem, não permitia esse personagem se lançar em jornada na aventura, porque você tinha um lastro familiar, afetivo ali, impedindo essa trajetória. Quando em algum momento, muito perto da filmagem, né, a partir de amigos que liam o roteiro, provocavam, que não entravam no filme, uma hora eu derrubo e mudo o personagem, essa idosa, para morar sozinha. Ela deixa de morar no núcleo, na família, né, que ela mora com os netos, morava com a mãe, né, com a filha. Então é quando eu mudo esse personagem de lugar, né, que deixa de morar com a filha e com o neto enquanto roteiro, é que ele começa a ganhar força. É quando esse corpo começa a gerar empatia para que você possa começar a torcer que essa avó possa deixar para trás e experimentar a vida, né? Então foi muito curioso perceber que como a gente, enquanto sociedade, não autoriza esse corpo a se lançar em aventura. Então acho que o filme brinca com esse imaginário de sessão da tarde, de filme sobre esses jovens deixando a faculdade, deixando a escola para ganhar vida, ganhar o mundo. E na verdade eu queria fazer justamente uma experiência cinematográfica de colocar esse corpo idoso em fricção com essa memória afetiva dos filmes de sessão da tarde, onde essa protagonista idosa ela vai ganhar mundo, vai numa viagem quase psicodélica, delirante, por uma Amazônia quase, né, apocalíptica, pós-tropical, que na verdade aliena esses corpos idosos da sociedade em nome da produtividade. Mas é um filme na verdade utópico, né? Um filme que aposta e acredita na vida, então um personagem que pulsa com muita vitalidade. Enfim, é um filme muito simples sobre um personagem que mostra que nunca é tarde para ressignificar a vida. Bom, eu não escolhi o projeto me escolheu. Eu acredito sempre nisso. O papel vem na tua mão porque você tem que fazer. O Gabriel eu não conhecia. Imagina. Então eu fui escolhida, né, o Gabriel me escolheu, sei lá, aí você pergunta para ele depois. Quando ele me mandou o roteiro, eu fiquei fascinada. Eu disse, meu Deus, eu quero falar sobre isso, né? Geralmente, na minha carreira, tanto no teatro como no cinema, eu escolho roteiros. Meu primeiro critério é a história, né? Eu gosto de contar boas histórias. Então, quando eu vi esse roteiro, eu disse, meu Deus, que história, que personagem, né? Que presente é esse, né? Então, eu entrei nisso, logo assim, na primeira conversa que eu tive com o Gabriel, a gente deu match, e aí a gente começou já estava aí, comecei depois a trabalhar com ele já lá na Amazônia, né? Eu fui para lá, nós fomos para lá todos nós antes, ficamos 2 semanas só ensaiando, e aí começamos a rodar. Mas muita coisa foi feita em conjunto, sabe? Eu acredito muito no trabalho coletivo. Eu vim de um teatro de grupo, eu sempre trabalhei no coletivo, eu não acredito... se eu tivesse que fazer carreira solo, eu jamais seria atriz. Eu não gosto dessa coisa da egóica, sozinha, sabe? Isso não me dá nenhum prazer. Eu gosto dessa equipe, todo mundo fazendo junto, sabe? Um confia no outro, um elenco coeso como é o nosso, sabe? Então, só me deu prazer, sabe? Foi uma experiência incrível ficar 2 meses na Amazônia filmando, trabalhando. Quando o Gabriel me procurou e me falou, enfim, que ia mandar o roteiro e a gente já vinha flertando há algum tempo, e aí ele falou, eu escrevi um personagem, eu queria que você visse e ver o que você sente. E imediatamente, além de ter sido arrebatado pela história, pelo tema, né, pelo roteiro, eu achei genial a ideia de lançar um olhar na contramão do que a gente está acostumado a ver o masculino, especialmente um homem num barco. O barco, ele é normalmente um símbolo de liberdade, mas o barco para o Cadu é uma prisão. O Cadu é um homem que sofre a dor de estar distante do seu grande amor. Outra coisa que a gente não costuma ver na figura de um homem. E ele, através ele está
o coração do Cadu a gente começa o filme e o Cadu está de luto. E ele, através do encontro com a Teresa, né, e com a experiência que eles têm, ele resolve, na verdade, ele conquista o direito de acreditar que ele deve seguir o que está dentro do coração dele e ele deve abraçar a sua fragilidade. Então, um homem entrando em contato com as suas fragilidades e assumindo isso. Então, eu achei simplesmente genial a ideia por trás, e depois a gente conversou bastante. Gabriel sempre muito generoso no processo de colaboração. A gente conversou muito sobre o passado, tudo que não está na página, né? Tudo que não está no roteiro, quem era o Cadu, quem era a Deusinha, né? Como construir toda essa história, mesmo não estando ali. Eu acho que o maior desafio de fazer uma personagem que tem algumas cenas, né? Você não tem a narrativa para construir a história da personagem. Quando a personagem entra em cena, ela já tem que existir. E quando ela sai, no mínimo ela tem que ser memorável de alguma forma, tem que fazer sentido. Então o desafio é maior quando você tem menos cenas para poder contar a história. Por isso ainda mais a necessidade de construir um universo que não está sendo visto ali. Mas além da minha grande parceira, né, a Denise, da gente ter tido um encontro, não só Cadu e Teresa, mas eu acho que o Rodrigo e Denise também, do nosso encontro ter sido muito forte, muito bonito, a gente estava nos igarapés das margens do Rio Negro, né, na Amazônia. Então, assim, a natureza é personagem no nosso filme e a gente bebia muito daquilo ali, né? Era alimento a todo momento. Lembro da gente umas tardes nos igarapés ali, mesmo antes de filmar, ali, fazendo a preparação, entendendo o que era o barco, né, sem celular, sem tecnologia, e eu acelerado, e a hora não passava, e eu olhava para o dono do barco, seu João, e ele encostado ali na mesma posição, e eu com inveja daquele estado de espírito, e falando, meu Deus do céu. E aí eu percebi que a primeira coisa que eu tinha que fazer era desacelerar e começar a sintonizar com outro tempo, outra relação com o tempo e espaço. E esse foi o primeiro exercício. Denise já estava. Quando eu cheguei, ela já estava filmando há algum tempo, e Denise já estava de Teresa, e também me ajudou muito. A disponibilidade, né? Ela ali me entregue, disponível. Me identifiquei muito com a forma dela de trabalhar. Fora o brilhantismo, né? O talento, mas a generosidade e o comprometimento com o que a gente estava fazendo. Não havia nenhum tipo de conforto. A gente estava realmente ali, tinha mosquito, tinha calor, tinha tudo. Mas a gente estava tão, acho que, feliz de estar ali, né? E querendo contar aquela história, tão arrebatado pelo que a gente estava fazendo, que tudo era alimento e ingrediente. Na verdade, não vi ela reclamar nenhuma vez de absolutamente nada. Na verdade, falar um pouquinho antes, eu fiz um teste pro Último Azul, e acho que eu testei, se eu não me engano, para 3 personagens diferentes, assim, momentos diferentes. Um momento eu ia fazer alguém que guiava a Teresa dentro do ônibus, depois eu cheguei a testar pro próprio Cadu, e aí, por fim, eu fui selecionado pro Ludemir, aí na cabeça de Gabriel. Eu acho que ele me enxergou nesse personagem, e de antemão o desejo era enorme, né, de trabalhar com o Gabriel. Eu acho que todo ator e atriz que se preze tem muita vontade de trabalhar com o Gabriel pela filmografia que ele vem fazendo. Admirava muito o trabalho dele e recebi com muito carinho o Ludemir. Eu lembro que uma das pautas mais importantes das conversas que eu sempre tinha com o Gabriel e também com a Clébia Souza, né, que foi a nossa preparadora de elenco, é a dignidade que eu gostaria que esse personagem tivesse. E não só ele, assim, todos os personagens amazônicos, né? Eu tenho esse desejo de representar de algum jeito muito dignamente as nossas realidades, né? E isso não tem a ver com o caráter. Eu acho até interessante quando o personagem tem um caráter duvidoso, né? Até muito rico para que a gente possa trabalhar.
mas eu queria muito que a gente multifacetasse aquele personagem, assim. E o Ludemir, imagine, um personagem que está ali muito à margem, né? Em algum momento ele já desfrutou de uma coisa boa, né? Com aquele ultra leve, que ele fazia essas viagens. Imagino que ele já ganhou um dinheiro, acabou perdendo tudo na aposta ali no Peixe Dourado, que eu acho que é uma realidade meio daquelas pessoas que estão ali, né? Que se envolvem muito com esse esquema de aposta. Ele muito dedicado a isso, ele joga no bicho, ele participa do Peixe Dourado, então ele está muito envolvido nisso, além do vício, né? Então tem muitas contradições, assim. Eu sempre pensei nele como um personagem muito ativo, muito carinhoso, muito interessado em ajudar as pessoas, mas também precisando desenrolar um pouco da vida, assim. Tem uma cena que foi cortada do filme, né? O filme precisa andar de diversas maneiras e o filme vai surgindo ali à medida em que o Gabriel junto com o montador vão pensando. Mas tinha uma cena, por exemplo, que a gente se despedia, que seria a cena final do Ludemir, em que ele saía muito amargurado de não conseguir ajudar essa pessoa, né? Então acho que tem uma frustração permanente das coisas que não dão certo. Inclusive me lembra ter um pouco o espírito da minha família e um espírito nortista, amazônico, desse derrotismo que foi implantado na nossa cabeça, né? Aí a gente pega um pouco a ideia da colonização e da gente não conseguir se amar, se olhar de uma maneira mais correta e mais amorosa. Então tem um espírito meio derrotista, de que as coisas não dão certo, de que eu sou muito azarado, e eu acho que o Ludemir transmite muito isso, esse espírito amazônico do rancor, sabe, das coisas que não funcionam, dessa derrota, de que nada dá certo, assim. E essa cena eu achava inclusive muito bonita, ela acabou se indo, né, o que é normal nas montagens, mas acho que fica um pouco dessa vontade de dignidade dos personagens. Acho que eu tentei trazer um pouco isso. É muito difícil mensurar o processo criativo, ele é relativamente caótico, mas eu acho que, claro, né, você não consegue esconder quem você é, né? Em algum lugar você se manifesta, né, no seu olhar, no seu eu, né, quando está fazendo um filme. Termina que eu acho que eu aprendi muito cedo que fazer filme não é tão difícil assim. Olhar para dentro, sim, né? Então acho que quando você olha para dentro, você cria sua voz, cria seu olhar, e quando você olha para dentro, o seu filme é singular, né? Só você pode fazer esse filme. Então acho que meus filmes são em parte o meu desejo de investigar os temas, né? E esse filme foi um pouco o desejo de pensar o corpo que envelhece na sociedade, né? E para isso eu tentei me apropriar de alguns gêneros, né? Eu acho que tentei me aproximar da fantasia, né? Do coming of the age, né? Desse drama de maturação, desse personagem que vai ganhando e criando casca de vida para fazer uma jornada ali de aprendizado. Eu acho também que o filme tem esse elemento, né, de uma quase distopia, mas muito calcada no real, né, na experiência concreta, né, aterrada. Então é um filme que, na verdade, não tem nenhum gadget, não tem nenhum carro voador. É um filme sobre mudança de comportamento social, né? É uma sociedade que normaliza alienar os corpos idosos da sociedade. É um filme que normaliza um criatório de jacarés para, né, numa linha de produção, vender carne de jacaré, esse símbolo, né, da preservação ambiental. Então é um filme que mostra uma sociedade alterada, né, de maneira muito sutil, a partir de mudança de comportamento e de como a gente normalizou esses comportamentos sociais, né? Olha, eu sempre penso assim, a personagem é o que ela fala, né? É o material que eu tenho, é o roteiro, o texto, seja em teatro como no cinema. Então a minha coisa, primeiro eu começo sozinha em casa, falando, pegando aquele texto, falando, achando o que a gente chama em teatro embocadura do ator ou da atriz, né? É como é que ela fala, qual é o jeito que ela fala. Não é esse aqui é o da Denise, lá ela tem um outro jeito, gente. Então, como é que ela fala, né? Qual o jeito dela falar, qual o jeito dela pensar, qual o jeito dela se comportar. Eu vou por aí, eu fico em pé dentro de casa, achando, procurando, né? Eu não venho com uma coisa pronta, assim, ela vai ser assim, o cabelo vai ser assado. Eu não penso nada disso, isso aí é depois, no final. Eu faço primeiro o arcabouço da personagem, da coisa
como é o ser humano, como ele aprende a falar, como ele aprende a andar, né? Como é que ela é, como é que é o corpo dela, é fechado, é aberto, ela é expansiva ou ela não é expansiva. São características básicas que aparecem no corpo e aparecem na voz. Né? E o Gabriel também trabalha dessa mesma maneira. O corpo, porque para ele é importantíssimo, e a voz, ele me segurava, ele me botou no grave o tempo todo, né? Eu tenho já voz grave, não sobe. Então foi uma comunicação muito bacana, muito rica, né? Quando eu já fui para o Gabriel, eu já tinha mais ou menos patinado em algumas possibilidades. Eu fui apresentando e ele diz, não, essa sim, é por aí, não, por aqui não, sabe? Aí ele vai guiando, ele vai fazendo uma trilha para você também, né? E isso é muito importante numa direção, muito importante. A Clébia, que foi a nossa preparadora, ela preparava a mesa, que a gente chama, né? Preparar a compreensão profunda daquele texto. Ela nos ajudou muito. Aí chegava o Gabriel, a gente montava mais ou menos uma cena, o Gabriel chegava e não é isso, a gente voltava a pesquisar. É um garimpo, né? Fazer um personagem é garimpar numa coisa que você não conhece. Você tem que pegar a pepita e começar, né, a trabalhar ela, né, para ela virar uma joia. Eu acho que a minha noção que eu tenho de atuação sempre é essa. Eu pego uma coisa crua e aí eu vou lapidando. Esse é o meu prazer, né? Esse artesanato do fazer. Eu não consigo chegar e fazer. Eu não tenho isso. Eu vou tentando, vou na tentativa e erro, sabe? Sem dúvida. E eu acho que quando ele percebe que você já está com a rédea da personagem, ele deixa você voar. Isso é lindo do Gabriel. Aí você consegue também contribuir com mais tranquilidade, né? Você não tenta acertar, porque acho que a pior coisa de um ator ou de uma atriz é tentar acertar o tempo todo. A gente é humano, né? E às vezes a minha concepção tem que casar com o que é que ele está pensando. Então a gente tem que fazer essa troca, né? Então quando ele percebe que você está segura, ele vai embora, agora vai improvisando. E você começa a improvisar em cima do que a gente já tem de percurso feito, né? De camadas feitas, colocadas. Aí foi o que aconteceu com o Rodrigo, por exemplo, que até falou hoje na coletiva. A gente ele deixou a gente livre no barco. Ele disse, faz aí, vamos embora. O Rodrigo já também estava trabalhado, eu também, e aí deu um jogaço, né? Como é que é ganhar Berlim? Veja, alegria imensa, na verdade, de Berlim, ser selecionado depois, né, de saber que eu era jovem, né, e o Central do Brasil estava esperando. Eu tenho a idade do Vinícius Oliveira, então o menino do Central do Brasil era eu também, olhando para o Brasil lá, sendo representado pelo Central do Brasil, né, no Festival de Berlim. Então quando a gente é selecionado, acho que vem a história inteira, né, de eu criança vendo o Central do Brasil estreando, e agora com o nosso filme lá, e a gente sai de lá com o Urso de Prata, que foi um prêmio muito lindo pra gente. Eu acho que coroa, né, o começo do filme com a linda trajetória, contempla a equipe inteira com um lindo prêmio. Enfim, foi uma alegria poder, né, contribuir com mais uma sementinha nesse cinema brasileiro, que é um cinema de coletivo, um cinema de, enfim, que tem que dar as mãos, né? E esse casaco que você usa lá em Recife? Esse só de vez foi de Berlim, né? Obrigado, tá? Obrigado você, querida.